Que o olhar amoroso de Maria de Nazaré encontre abrigos nos nossos corações tão sedentos de paz, de compreensão e de amor. Lembramos sempre da palavra de Jesus, que ele diz que os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então, lógico, a proposta do mestre é baseada no amor. Não o amor no sentido que a gente compreende pela nossa dificuldade, ainda pelo nosso egoísmo, mas na página, Lei do Amor, que Erasto nos traz, a lei, ele fala do amor, não o amor... obrigado. Não do amor material ou do amor... Muito obrigado. Do amor que nós costumamos ter, mas aquele amor que transcende a percepção da matéria, aquele amor que provoca a fusão dos seres. O que Erasto propõe com esse sentimento de amor? Acabar com os revanchismos, com as dificuldades. Quando olhamos para um irmão que ainda envereda pelo caminho do crime, é saber que é nosso irmão e que ele merece não a nossa crítica, quanto mais, pelo caminho tortuoso, mas a prece de misericórdia, porque também nós, ontem, transitamos pelo caminho do crime. Diz Emmanuel para nós, no Caminho, Verdade e Vida, que o criminoso de hoje é o benfeitor de amanhã. E todos nós caminhamos, lembrando da figura icônica para a gente de Emmanuel. Quem foi Emmanuel em Públio Lentulus? Em Públio Surra Lentulus, que era o bisavô dele na mesma condição de espírito imortal, senão um criminoso, quanto mais. Hoje é Emmanuel. Hoje é um espírito que transcende a nossa compreensão da explicação do Evangelho. É conhecido hoje como um dos maiores exegetas, um dos maiores estudiosos do Evangelho, a ponto de fazer 5 livros comentando versículos do Evangelho de Jesus, de uma série específica. Mas são inúmeros livros que Emmanuel ditou, através da mediunidade abençoada de Chico, explicando o Evangelho em versículos. Tem até uma coleção que a Federação Espírita compilou, que pegou todos os textos de comentários de Emmanuel sobre o Evangelho. Redundou em 7 volumes. Emmanuel comenta os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, cartas apostólicas, que é dos apóstolos, Pedro, João e Tiago, as cartas missionárias, que são as cartas de Paulo, tudo comentado versículo a versículo por esse espírito que nós conhecemos com o nome de Emmanuel. Mas o ontem de Emmanuel também não foi de grande valia. Então, por que agora, diante da dificuldade daqueles que nos rodeiam, ou em qualquer aspecto da sociedade, o nosso olhar seja da crítica e não da misericórdia, da prece conciliadora ao invés da crítica mordaz? O mestre nos ensina: não julgais, porque na mesma medida que julgar o teu semelhante, tu serás julgado. O Livro dos Espíritos nos fala, na Lei de Progresso, Kardec pergunta a que ponto a humanidade suporta a prática do mal. E os benfeitores respondem: é necessário que o mal chegue a extremos de exacerbação para que o homem sinta a falta do bem. O mal ainda é um sentimento íntimo, não criado por Deus, mas pelo homem. E o bem que emana do Pai Celestial, esse prevalecerá. Mas a partir do momento que eu, como indivíduo, como ser criado à imagem e semelhança de Deus, na condição de espírito, eu me proponho a não mais praticar o mal. Ah, mas A, B, C, D ainda faz o mal. Sim, porque ele não tem a compreensão que eu tenho e a minha responsabilidade é a prece por ele. Porque fala Jesus: se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o seu mal, ora a Deus por ele. A proposta do mestre é de apaziguamento e não de enfrentamento. Olha, não vai por ali, que está muito perigoso, tem muito assalto. Tá bom, mas eu preciso ir. Então o que eu faço? Eu me forro na armadura da fé e da esperança. Eu preciso ir.
Eu não tenho como impedir a minha caminhada em momentos de dificuldade que a gente tem vivido, mas eu preciso me forrar na fé. Porque se Jesus me afirma que nenhuma folha cai da árvore que não esteja ali à vontade de Deus, eu não deveria ter o que temer. Não deveria ter. Porque uma coisa é eu ter noção clara de que determinado local está acontecendo agora um crime. Então seria imprudência minha ir, mesmo que eu dissesse que eu confio plenamente na vontade de Deus, mas seria imprudência. E novamente, lembrando as palavras do mestre, Jesus fala que nós devemos ter a doçura da pomba e a astúcia da serpente. Eu falo para mim mesmo, mas eu não sou egoísta e divido com todo mundo, seguir o evangelho não tem nada a ver com religião. Nada a ver com religião. Seguir o evangelho é um ato de inteligência. Quando você se propõe a seguir o evangelho de Jesus, você, primeiro, não está querendo ser mais do que ninguém e nem provar nada para ninguém. É íntimo, é um desejo íntimo. Porque, afinal de contas, eu desejo, seguindo o evangelho de Jesus, ter a mesma paz que ele tem, porque ele fala, a minha paz eu vos dou, paz que o mundo não tem para vos dar, mas eu vos dou. Por que Jesus é portador dessa paz? Pela forma como ele encara a sua trajetória. Fala João, na segunda carta de João, ele diz que a perfeição de Jesus se perde na noite das eternidades. Nós, como ainda espíritos com tanta dificuldade de entendimento, quando você fala assim, Jesus trouxe esse evangelho há mais de 2000 anos, não é? A gente já pensa que é muito tempo, mas é engano. Jesus trouxe o evangelho para nós, aqui na Terra, há 4,6 bilhões de anos, quando ele formou esse planeta por amor à obra de Deus e começou a condicionar o sistema de formação do planeta, desde os seres unicelulares até o ser mais complexo, que é o homem. Ele fez isso por amor de nos dar o exemplo da prática do bem. Então, o nosso compromisso com o mestre, quem dera fosse de 2000 anos, estava jóia. Éramos espíritos ainda num processo inicial da trajetória do bem, mas quando você olha para 4,6 bilhões de anos, aí fala assim, já estou meio caquético nessa brincadeira de não fazer aquilo que o evangelho me propõe. Porque Jesus não trouxe nenhum conceito de religião. A doutrina dos espíritos é uma doutrina composta de tríplice aspecto: ciência, filosofia e não é religião. Kardec é taxativo em afirmar isso na introdução do Evangelho. A proposta da doutrina, aliada à ciência e à religião, há um conceito moral. E ele optou pela prática moral de Jesus como norteamento para a gente. Mas não é religião. Porque a religião tem aquela conotação do sacerdócio, de algum elemento ser o responsável por toda a comunidade adepta àquela religião. Na doutrina espírita não tem papa, para desgosto de muita gente. Não tem papa. A nossa querida Federação Espírita Brasileira, ela é um órgão orientativo do espiritismo e não normativo. Compreendemos a necessidade ainda dos nossos irmãos católicos, nossos irmãos protestantes. A Igreja Católica tem a sua formação vinculada à figura do Papa. Para eles é importante, compreendemos, o Papa é um espírito missionário de alta elevação, com certeza que sim. Porque nenhum espírito assumiria o peso dessa responsabilidade se não tivesse a fibra daqueles que seguem o Mestre. Mas nós não somos uma religião, porque a religião ela é uma construção do homem. Emmanuel fala para a gente, na introdução do livro Nosso Lar, no finalzinho da introdução do Nosso Lar, quando ele apresenta André Luiz como um novo amigo, Emmanuel nos fala, o homem tem uma ânsia de buscar a espiritualidade. Entende a necessidade do espiritismo, mas esqueceu-se de espiritualizar-se.
A proposta da doutrina dos espíritos é a gente nos distanciar das pregas, das prisões que o corpo físico nos oferece. Nós estamos tão aferrados ao corpo físico que ainda temos medo da morte. E olha que é uma experiência que nós já passamos. Eu fiz uma contagem na minha cabeça, tá, Vânia? Não tem nada de doutrinário disso, mas que eu já passei pela experiência física por mais de 2.000 vezes. E como é que é uma coisa que é tão recorrente vai me dar medo ainda? Ah, minha filha morreu. Então você amava o corpo e não a alma. Você amava um ser perecível, não um ser imortal, que é o espírito. Então ainda temos dificuldade. O nosso irmão Raul Teixeira, ele numa conversa com Chico Xavier, isso nos anos 90, ele disse por Chico que ele sentia-se muito triste, que nós somos os espíritas mais materialistas que ele conhecia. Sabe? Porque o desejo de posse da coisa material que ainda reside no nosso íntimo. Ainda reside. A proposta da doutrina não é você se tornar irreverente em relação à coisa material, não. O corpo é uma dádiva de Deus e deve ser valorizado, mas não é a única coisa que me interessa. Não pode ser. Eu não, para mim não. Que eu sou adepto do estudo da doutrina dos espíritos. A proposta da nossa conversa, a missão dos espíritas, todo mundo pensa em quê? O espiritismo vai dominar o planeta, vai reger tudo. Gosto muito da afirmação de Leon Denis, que está no livro O Destino do Ser, do problema do ser. Não. A tradução legal é o problema do ser, e do destino e do ser. O da dor foi na tradução para o Brasil, que virou dor, mas na original francês não tem a palavra dor, né? Não tem. É o problema do ser e do destino. Mas o que Leon Denis fala para a gente? O espiritismo não será a religião do futuro. Será o futuro da religião. Que forma? Que forma? Só vai ter, não tem mais igreja de religião nenhuma, só vai ter centro espírita? Não. Os 5 conceitos básicos que a doutrina espírita nos apresenta é aquela que vai normatizar a relação do homem com a espiritualidade. Deus é um, isso único. A pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos para com os homens, e o progresso permanente de toda a criação. São conceitos, mas não são as regras, não. Então, à medida que o tempo vai evoluindo, as outras convicções religiosas, filosóficas religiosas, vão entender que a comunicação do plano espiritual com o plano material sempre existiu desde que o homem é homem. A pluralidade das existências, Jesus afirma. Na casa do meu pai tem muitos cômodos, muitos quartos. O que é a casa de Deus, senão um multiverso existente, que já sabemos também que não é mais um universo. Essa ideia ainda limitada que a ciência tinha, que hoje não tem mais, né? Ainda mais com o advento do James Webb, já viu, a ciência já entendeu que não tem mais a possibilidade de ser um único verso, mas sim multiversos. Por quê? Porque a criação de Deus é infinita. Hoje tem uma discussão danada entre os astrônomos que o universo se expande ou ele se encolhe, porque ele muda a todo instante na visão ainda limitada do homem. Então, a possibilidade de nós termos planos habitados além do nosso planeta é totalitária, não é mais absurda. A possibilidade de termos múltiplas existências, a pluralidade das existências, caracteriza pela benevolência infinita de Deus, o excesso da misericórdia do Pai. Em uma única existência de 80, que quando muito chega a 100 anos, é incapaz do homem sair do primitivismo desse sentimento de amor, à excelência do amor que nem Paulo coloca para a gente lá no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Então, estamos caminhando. E quando vem o tema da nossa conversa de hoje, missão dos espíritas, a gente tem que começar a alinhar nossos pensamentos diante daquilo que Erasto nos traz
nessa mensagem. Erasto, discípulo de Paulo, foi um daqueles que Paulo evangelizou nas viagens pela Grécia, né? Onde Paulo chegou em Atenas, exuberante de alegria, porque ele estava no berço da inteligência da época, sabe? Atenas, tantos sábios dali surgiram, eclodiram para a humanidade, trazendo os conceitos maravilhosos, e Paulo está no Areópagos discursando acerca, porque lá na época de Paulo tinha várias imagens de vários deuses gregos, e tinha um pedestal que não tinha estátua nenhuma, e estava escrito, destinado ao Deus desconhecido. Paulo, inteligente, é desse Deus desconhecido que eu venho vos falar. E ele começa a trazer a mensagem do Cristo de uma forma tão animada, tão exuberante, que o povo começou a parar para poder ouvir Paulo. Quem é esse homem de origem hebreia que fala um grego de alto nível? Quem é? E fala de um Deus que passou pela terra. Que coisa bacana, que coisa interessante. Mas quando Paulo fala que Jesus foi alçado à cruz e no terceiro dia ressuscitou, ainda hoje nós acreditamos que a morte é o fim. Embora temos o conceito absolutamente verdadeiro da doutrina dizendo que não. Temos uma continuidade pela frente, graças a Deus. Ai de nós, se fosse uma existência só, a gente não estava aqui. Certamente que não. Falando do Evangelho, uma quinta-feira à noite, é ruim, hein? A gente estaria com inúmeras possibilidades de chamadas para a vida social, menos para levarmos a palavra do Mestre para o nosso engrandecimento. Só a pluralidade das existências, ou popularmente chamado de reencarnação, que é uma palavra do sânscrito, que significa voltar à carne. E para os nossos irmãos indianos, o voltar à carne tinha uma variação absurda, totalmente diferente do conceito que o Sr. Allan Kardec nos traz. Então, por isso que o Sr. Allan Kardec prefere usar a pluralidade das existências, embora ele cita a reencarnação nos textos para que haja uma melhor compreensão da sociedade. Mas se não fosse isso, como caminharíamos? Para que conquistar amores se só tem uma vida? Não é? Por que não levar a vida da forma que eu bem entendo, sem dar satisfação a ninguém? Porque, afinal de contas, morreu, acabou. Nós não temos mais essa possibilidade. A morte, para a gente, é uma circunstância vibratória, onde aqueles que deixaram o corpo físico estão aqui para nos assistir, para cooperar conosco. Eles apenas não estão na mesma faixa vibratória que eu, mas não, graças a Deus, não deixaram de existir. Então, quando a gente vai falar da missão dos espíritas, há de estar atento ao termo que é utilizado. Qual é a condição que o Sr. Allan Kardec nos dá para que nos consideremos o verdadeiro espírita? O verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Aí, se eu tenho isso como caminho da minha jornada na presente existência, eu estarei na condição de espírita. Agora, me perdoe, vim à casa espírita, devorar os livros, assistir palestra e não modificar uma vírgula na tua conduta, na tua fé, ainda não somos espíritas. Qual é a primeira frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo que Kardec cunhou para que sirva de análise para a gente permanentemente? A fé inabalável é aquela que enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. Se diante de um sofrimento que eu ainda não entendo, a minha fé fica abalada, eu ainda não tenho a condição de ser espírita. Não tenho. Diante do momento de um fracasso profissional, de um fracasso amoroso, diante da dificuldade, da perda de um bem material, isso te leva ainda ao desespero? Ainda não estamos baseados nessa fé inabalável que Kardec coloca como condição para todos nós. Então, a questão de missão dos espíritas, Erasto coloca para a gente, aqui no item 4, lá do capítulo 20, ele coloca assim:
Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça. Dai graças a Deus, o objetivo da sua fé é essa confiança inabalável em Deus. Nada que acontece... Lembra aquele salmo de Davi que diz que 1000 cairão à tua esquerda, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido? Qual é a condição para isso? A fé. A fé. Se você não tem a tua fé robustecida pelo entendimento, a fé raciocinada, diante de qualquer contratempo da vida física, e nós teremos, é inevitável, somos espíritos participantes de um plano de prova e expiação, então se eu, diante dessa dificuldade, a minha fé não é o suficiente para superar, tem alguma coisa que está faltando em mim. E eu tenho que analisar isso. Eu tenho que trazer a luz do Evangelho do Mestre, porque Jesus fala assim para a gente: se a tua fé for como um grão de mostarda, não é do tamanho, não. A literatura diz como um grão de mostarda. Por que Jesus fala isso? O Mestre, né, de uma inteligência realmente incomum para a gente, difícil de compreendermos. O grão de mostarda, todo mundo sabe, é um tamanho ínfimo, né? Tamanho da cabeça de um alfinete. Mas se você colocar esse grão na terra, molhar, adubar, cuidar, quando ele brotar, ele vai crescer, porque a mostarda lá no Oriente Médio é uma árvore. Aqui no Brasil ela é uma folhagem, né? Mas lá é uma árvore e pode chegar a 3 metros de altura. E aí Jesus é nessa correlação que ele fala para a gente. A sua fé pode ser pequenina como um grão de mostarda, mas você adubando ela com a coragem, com a inteligência do Evangelho, você vai fazer com que ela se desenvolva e se transforme numa árvore. E lá no Evangelho, no livro de Marcos, Jesus fala assim: ela se transformará em uma árvore frondosa, aonde abrigar-se-ão nos seus galhos os passarinhos. E quem são esses passarinhos que abrigar-se-á nos galhos da árvore da minha fé? Aqueles que estão necessitando de amparo, de socorro, de compreensão. Então, ele fala que nós temos que ter essa fé na soberana justiça e novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores. Já se percebeu assim? Apóstolo, novo apóstolo das vozes proféticas dos espíritos superiores. Porque quando alguém fala assim para você: não, se assaltou, se matou, tem que morrer. Aí você fala: poxa, mas não é essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus, e ele fala isso categoricamente, ele quer a morte do pecado, mas a salvação do pecador. Então eu não tenho mais, como praticante da doutrina espírita, corroborar com aqueles que estão no desespero da desesperança. Nós não. De nós é esperado mais um pouco, porque temos o entendimento. Sabemos que o plano espiritual, além de nos abrigar, se comunica conosco, traz as mensagens da vida imortal. Porque eu ouvi certa vez um palestrante falar, Emerson Pedersoli, ele é lá de BH, um psicólogo, eu gosto muito das palestras dele. Ele diz que a nossa fé, ela não pode estar estagnada naquilo que eu conquisto, mas sim naquilo que eu ainda não entendo por não conquistar. Isso é a fé. Porque senão eu parto do equilíbrio daquele que não acredita nada, ele tem o equilíbrio dele, para o desequilíbrio de me sentir frustrado, porque, afinal de contas, não custava nada a espiritualidade não permitir que meu pai desencarnasse. Poxa, brincadeira. Poxa, não podia meu pai estar aí comigo agora? 104 anos, ia ficar um velhinho legal pra caramba, sabe? Então eu não posso mais entrar no desespero daqueles que não têm o entendimento que eu tenho. A saudade, super válido. O Chico dizia que a saudade é o amor que você não vê mais. A saudade é super válida, sem problema nenhum. Agora, eu não posso entrar na dúvida, sabe? Chegaram lá em Uberaba para falar com o Chico, um grupo de irmãos lá de Piracicaba, São Paulo, e falaram assim: Chico,
Nós viemos aqui, o presidente, fundador da nossa casa, desencarnou. Tem 6 meses. Seria possível uma mensagem dele? E o Chico, daquele jeitinho carinhoso, com a frase corriqueira: meu filho, o telefone toca de lá para cá. Eu não tenho nenhuma possibilidade de determinar, eu apenas sou o carteiro. A carta chega, eu boto no envelope, nem olho, porque não pode violar a correspondência, e entrego ao destinatário. Eles foram embora, tudo bem. Passaram mais 6 meses, Chico, já tem 1 ano, um homem tão bom, trabalhava tanto em prol da doutrina. Meu filho, ainda não tivemos permissão. Passado mais 1 ano, Vânia. Aí chega já assim, não é possível, Chico. 2 anos e ele não dá uma mensagem pra gente? Um homem tão bom, um homem tão humilde. Aí o Chico falou assim, é verdade. Ele tinha tanto orgulho da humildade dele. Sabe? Porque muitas das vezes o nosso olhar ainda é fragilizado para a nossa real possibilidade. O que fala Jesus? Quer ser o maior? Sirva a todos. É a proposta do mestre. E nós, se temos que o evangelho é um roteiro que me levará à condição de espírita, não nos falta nada. Não nos falta nada. A não ser que eu entre no patamar da exigência. A minha casa, Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui na Edgar Werneck, né? Não, eu só vou acreditar na espiritualidade se Chico se materializar na minha frente. Aí alguém fala assim, Deus me livre. Porque o espírita é o único indivíduo que sabe da comunicabilidade do plano espiritual com o plano material, mas tem pavor de ver espírito. Incoerência. Incoerência. Fazendo palestra numa casa lá em Maricá, à noite, faltou luz. Um breu total. Aí eu falei, gente, agora que é a hora de a gente começar a ver espírito. Foi um tal de cadeira arrastar, entende? Eles deram sorte que a luz voltou logo. Por quê? Porque a gente se torna incoerente de acordo com aquilo que nós acreditamos. Então, por isso que Erasto fala para a gente. Mais adiante, Erasto fala assim, ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Os verdadeiros adeptos do Espiritismo. Quem é esse? É aquele que não resmunga, Vânia, não faz fofoca, Vânia, entende? Não duvida da presença dos amigos espirituais na nossa caminhada, Isabela, entende? O verdadeiro espírita é aquele, repito, que promove a sua transformação moral, promove. Não é aquele que fez a transformação moral, não. É o que está se esforçando para fazer. E é aquele que emprega esforço em domar as más inclinações. Eu sempre tive uma empatia muito grande com essa frase de Kardec, que se esforça em domar as más inclinações. Não é do tempo de vocês, que vocês são tudo garotada nova. Mas antigamente os circos tinham os domadores de leão, de animais. Eu não fui, porque eu nunca tinha dinheiro para ir mesmo. Até hoje eu nunca fui num circo. Quem quiser me levar, eu aceito. Nunca fui. Mas na minha infância, muito menos. Sabia que existia de alguém falar, mas tinha os domadores de feras, né? O cara ficava numa jaula circular, com um chicote e uma cadeira. Instalava, aí o animal pulava de uma bancada para outra. De vez em quando, a cadeira caía da mão do domador. E não difícil de o domador virar repasto da fera. Aconteceram muitos desastres nesse aspecto. Kardec compara as feras internas que nós temos, os leões, os tigres, os ursos, como sendo necessário eu domar. Mas, Evaldo, como é que eu vou usar a cadeira e o chicote? A cadeira da obediência e o chicote da resignação. Enquanto eu não atuar com esses 2 elementos sobre as minhas feras, eu estou bastante distante da minha condição de verdadeiro espírita. Erasto está chamando a atenção da gente. Vou repetir para que não pare. Chegou um grupo de espíritos aqui que não tinha chegado no início, eu vou falar agora. Não é assistindo palestra espírita e nem assistindo pelo YouTube, nem devorando o livro. É na hora
que alguém fala uma coisa que tu não gosta e você pede a Jesus por ele. Sabe? Na hora que o marido ou a esposa fala aquela coisa que desce arranhando, é você entender que ainda, se você não é perfeito, por que você vai exigir a perfeição do outro? Se você não faz só o que é certo, como é que você vai exigir que o outro faça o que é certo? Um benfeitor disse pra gente certa vez, complicou a minha vida, mas eu não sou egoísta, eu vou dividir com vocês, tá bom? O benfeitor falou que toda exigência denota uma inferioridade moral. Toda exigência. Eu quero assim, pronto. Entrou no rol dos imperfeitos, está do lado do Evaldo, tá bom? Por que ele falou isso? Porque você começa a entender que o outro não tem capacidade de entregar tudo que você quer, porque você também não tem. Mas só que quando é a nossa vez, o que a gente fala? Ah, eu não sou um espírito imperfeito. Ah, você reconhece a sua imperfeição para poder pisar no pescoço do outro, que você também sabe que é imperfeito. Então não é esse caminho. Mas para ajudar, Erasto alivia um pouquinho para a gente. Ó todos vós, homens de boa fé. Nós somos boa fé, né? Temos boa fé, não temos? A minha fé não tem problema nenhum, sabe? Chegar ali fora, for da vontade de Deus que levar o meu carro, é velhinho, mas é meu. Eu moro perto, posso ir a pé. Eu, minha esposa, minha filha, a gente vai a pé, né? Ou então chama o Uber. Olha que maravilha. Né? A boa fé, ela consiste naquilo, de você confiar na onipotência, onipresença e onisciência de Deus. A gente não sabe que Deus é assim? Onipotente, onisciente, onipresente. Eu sei que Deus tudo vê porque a informação é de Jesus, gente. Quando tiveres que orar ao Pai, recolha-te ao silêncio do teu quarto. E o Pai que vem em secreto, eu quando comecei a analisar me deu um pavor. Porque o Haroldo Dutra Dias, ele fala numa palestra, quando a gente desencarnar, Belinha, eu vou falar para eles, quando a gente desencarnar, a gente vai para uma sala, centenas de espíritos desencarnados lá. Aí numa parede desse tamanho aqui, não tem o retrato da nossa benfeitora e nem de Jesus. Sabe o que vai aparecer aqui na parede? As mensagens de WhatsApp. Aquelas que você apagou e achou que ninguém leu, também vão aparecer ali. Além das mensagens de WhatsApp, sabe o que vai aparecer? Todos os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles têm um quadro mental bem delineado pelo que eu penso. Porque tem um ditado popular que diz, diga-me com quem andas que eu direi. Doutor Bezerra mudou isso para ajudar a gente, ficou mais fácil agora. Ficou mais fácil. Doutor Bezerra ajudou a gente, falou, diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. Foi uma encrenca. Eu comecei a ter que tomar conta dos meus pensamentos. E a gente ainda dá livre curso aos nossos pensamentos sem perceber a responsabilidade que estamos assumindo. Sem perceber. Porque diz André Luiz para a gente, lá no livro Mecanismo da Mediunidade, quando a gente pensa, a gente plasma no éter, no espaço, aquilo que nós pensamos, o quadro que pensamos. Bom ou mal, a gente plasma. Mas quando a gente fala o que pensou, a gente dá vida. Sabe? A gente dá vida. Então, se eu pensei uma coisa indevida sobre a Vânia, eu tenho que, de imediato, fazer a minha prece, pedindo a Jesus que tenha misericórdia de mim e dela, porque a prece é mais leve que o pensamento negativo. Quando o meu pensamento negativo chegar até ela, a minha prece já chegou e aí inibe a ação do meu pensamento. Porém, ele volta para mim. Porque o seu é seu dono, é o que diz o Evangelho, a cada um segundo as suas obras. Então, a minha condição de boa-fé passa pelo inevitável análise da minha conduta diante do Evangelho. Não é diante do meu vizinho, não é diante do síndico do meu condomínio, é diante de Jesus. A minha proposta. O mestre fala assim para a gente que, para mim, para o Evaldo, é uma expressão de amor de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não promete carregar ninguém no colo, sabe?
Eu falo, né? De tanto falar nesse poema, eu vou achar, nem que seja em espírito o autor dele, porque eu vou arrumar encrenca. Aquele poema Pegados na Areia, bonito, né? Mas não existe. Não existe. A proposta de Jesus é aliviar as nossas dificuldades para que com as minhas pernas eu caminhe na direção do bem. Isso é boa fé. Isso é vontade de mudar que eu devo ter no meu coração. Aí, olha só, que Lázaro fala para gente, Horácio fala para gente. Que importam as emboscadas que vos armem pelos caminhos? Somente lobos caem em armadilha para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. O que ele está falando? O que Horácio está falando? Se a tua fé é baseada no amor de Jesus e a tua conduta é de esforço pela prática do bem, o mestre não nos desampara. Ele não vai compactuar com os erros do Evaldo, mas o esforço do Evaldo em se melhorar, o mestre me estimula a fazer. E como ele diz, se eu tenho o meu desejo íntimo de mudança real, pode botar armadilha para mim que não caio. Não caio. Cada um de nós tem uma dificuldade que lhe torna aparente, tá bom? E é individual essa avaliação. Eu não vou falar da minha, também não quero saber da de vocês. Mas ela tem que servir de alerta para mim. Lembra aquela associação dos alcoólicos anônimos? Evitar o primeiro gole? Determinados problemas morais nossos, de pensamento ou de atos, é necessário evitar a primeira vontade. Ela veio, você se recolhe em prece para que ela se dissolva. Mas quando eu me arvoro em ser um espírito de vontade já estabelecida, eu me fragilizo. Eu não falo mais mal de ninguém. Alguém chega e maltrata meu neto. Aí pronto. Vai por água abaixo. Porque tem um ditado popular que fala assim: mexe comigo, tudo bem. Mas se mexer com um filho meu, eu viro... Não deveria ser virar anjo? Não é a proposta? Não é do nosso progresso moral? Então eu deveria virar anjo. Se eu ainda penso em virar bicho, eu estou mais próximo do princípio da minha caminhada do que do objetivo a ser alcançado. Então depois que eu analisei essa proposta, eu falei assim, gente, eu tenho então que alertar os meus netos para que a conduta deles não ofereça condições de serem atacados. Porque eu não posso mais virar bicho. Cansei, sabe? De rosnar para os outros. Cansei, sabe? Eu não sou gatinho manhoso, eu sou uma fera, eu sou um bicho. Se eu não controlar, tem até uma filosofia dos índios americanos, né? O meu sogro que gosta muito dessa história. A filosofia diz que o cacique estava sentado à porta da tenda e veio duas crianças e falaram: o senhor falou que todos nós temos dois lobos dentro de nós, um lobo manso e um lobo feroz. Qual que eu devo me preocupar? Aí o cacique falou: aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais o lobo pacífico, a sua jornada será tranquila. Agora, se você alimentar mais o lobo feroz, as consequências serão inevitáveis, porque um lobo feroz, ele deve ser caçado e exterminado para proteger a tribo. É uma decisão nossa. Eu gosto muito da frase de Paulo, na carta, se eu não me engano, aos Tessalonicenses, quando ele diz que nós somos acompanhados por uma nuvem de testemunha. Mas Paulo não alerta a gente que tipo de nuvem é essa. Se ela é branquinha com pontinho luminosa ou é igual da família Adams, né? Escura, com raios, trovões. Ele não diz por quê? Porque vai depender de cada um de nós. Sabe? Voltamos à frase do Dr. Bezerra: diga-me o que pensas que eu direi com quem tu és. Acordei de manhã, eu tenho que ir no centro da cidade, meu Deus, pegar a linha amarela, ou então pegar a Grajaú, Jacarepaguá, está tendo tanto assalto, o que você está chamando para perto de você?
Espíritos que enfrentam a mesma dificuldade de compreensão de que nenhuma folha cai da árvore que não esteja à vontade do Pai. Certa vez um benfeitor falou para nós lá na casa que se estiver na nossa trajetória, na nossa ficha kármica, sofrer uma violência social, vai adiantar tu ficar trancado dentro de casa? Não vai. Está na nossa ficha reencarnatória. Temos que passar pela experiência, não é? Daquele problema específico que nós temos que passar. Então, eu vou sair para as minhas atividades confiante de que eu chegarei ao meu objetivo. Isso é ter uma boa fé. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Se tiverdes a fé como um grão de mostarda, determinarás esta montanha que saia daqui e se jogue no mar, e ela obedecerá. Evidentemente que já sabemos que é uma figura de linguagem, é uma metáfora que Jesus passa para nós. Mas o que Jesus está falando para a gente? Cada um, de repente, tem uma dificuldade, não existe nenhum instrumento que meça dificuldade. E esse daqui deu um padrão muito alto, é muita dificuldade, não existe, é individual. Mas se você tiver o exercício da tua fé permanente, você vai identificar a dificuldade e vai também se esforçar para superá-la. Porque até onde nós sabemos, a dificuldade daquele que fica em casa chorando, ela não diminui, ela não deixa de existir. A tendência é que aumente essa dificuldade. Por isso que Paulo fala para a gente, né, mesmo com os joelhos desconjuntados, levanta e serve. Sabe? Aquele dia que você fala assim, tem que ir lá para o Aura Celeste, mas não estou aguentando um gato morto pelo rabo, mas eu vou, porque é meu compromisso. E quando você chega aqui, quando termina a tarefa, tu fala assim, gente, sou outro. Nem parece aquele frangalho que chegou aqui. Por quê? Porque Jesus diz, livra-te dos ares, que eu te livrarei dos males. É proposta do mestre, gente, não é conversa de botequim, não. É proposta de Jesus. É você mudar o teu campo vibratório íntimo, sabe? Para que você receba as inspirações da espiritualidade que nos orienta. Eu tenho um segredo para contar para vocês. A Aura Celeste não está com o ouvido tampado. E nem com a venda sobre os olhos. Ela está vendo todas as nossas necessidades e dificuldades. Ela teve facilidade na vida física dela? O que a gente acha que tem que ter? Sabe por que a gente está aqui? Sabe? Os privilegiados do universo. Os frequentadores da casa de Aura Celeste não podem passar por nenhum tipo de tribulação. Toda vez que eu pensava assim, eu abria a Bíblia, caía onde? História de Jó. Sabe? A história de Jó. Lembra a história de Jó? Conhece? Um homem rico, bem conceituado na cidade, 11 filhos, 3.000 cabeças de ovelhas, uma fazenda produtiva. Aí diz na figura simbólica da primeira revelação que Satanás ficou com inveja de Jó. Aí virou para Deus, os absurdos, né? Virou para Deus e falou assim, ele é fiel a você porque tem tudo. Tem uma mulher bonita, filhos saudáveis, uma fazenda produtiva. Não tem motivo nenhum para ficar com raiva de você. Aí Deus falou assim, vai lá, estiga ele lá pelo sofrimento, mas não toca nele, na alma dele, na alma. O texto diz, não toque na alma dele. Tá bom. Jó foi dormir, acordou, todos os animais da fazenda mortos. As 3.000 cabeças de ovelha, tudo morto. A mulher entrou em pânico, chorando, os filhos também, e Jó vem com uma frase que é emblemática. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Chamou os filhos e vamos enterrar os animais, para que não dissipe doença por aí. Os filhos muito revoltados, cansados, trabalharam forte, foi dormir. Acordou no dia seguinte, a fazenda tinha pegado fogo. Não tinha uma erva plantada. Tudo queimado. Os filhos, claro, entraram na revolta, né, achando que tinha sido algum salteador, alguma coisa, e
Jó repetiu: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó deitou para dormir, a mulher dele: não vai dormir mais não. Tu dorme e dá ruim. Alguma coisa acontece, mas ele não respeitou, dormiu. Quando ele acordou, o que aconteceu? Os 11 filhos dele estavam mortos. Os 11. Jó chorou a dor da sensibilidade que ele nunca tinha sentido. E a mulher entrou na loucura da revolta com naturalidade. E Jó repetiu: Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. A mulher querendo separar de Jó, que aquilo era um absurdo, e passaram os dias, Jó vai dormir e acorda com o corpo todo em feridas. Não era lepra, eram feridas postulantes. A mulher cuidando dele diz: Jó, o que tu vai me falar agora desse Deus que tudo nos tirou? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Esse livro de Jó, hoje os historiadores dizem que ele é ficção, não existiu esse personagem na tradição hebraica, mas simboliza a persistência da fé. A persistência da fé. Eu tenho um amigo que sofreu a experiência ruim de um assalto semana passada. Sabe o que ele falou para mim? Não acredito mais em espírito nenhum. Por que não me avisaram que eu ia ser assaltado? Falei: engraçado, tem 300 mil assaltos por dia no mundo. Só você que tinha que ser avisado? Porque você é espírita? O que te diferencia de qualquer um outro? A nossa condição de espírita deveria servir para balizar a minha confiança no amparo da espiritualidade que eu sirvo. Porque eu busco servir essa espiritualidade através da prática do bem. Não é porque nem sou bonito, mas não é porque eu tenho cabelo branco, não. É pela minha determinação de servir aquilo que o Evangelho me propõe. É fácil? Claro que não. Se fosse fácil, eu não estava mais encarnado, né? Eu estava num plano superior, luto com as minhas dificuldades, com as minhas deficiências, mas a minha convicção, ela continua inabalável diante de todas as dificuldades que eu já enfrentei nessa existência. Finalizando, ele diz assim: e depois, e levai a palavra divina aos grandes que desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que aceitarão. Olha que coisa maravilhosa. Porque muitas das vezes, os grandes estão na nossa família. Pai, mãe, irmão, marido, esposa, filho, filha. Os eruditos estão no meio que a gente se relaciona na sociedade. Os pequenos e simples estão em todos os lugares. Sabe? Estão em todos os lugares. O irmão chega ali na porta e pede um copo d'água. Ele, você atendendo o pedido dele da água, ele está propenso a ouvir a tua palavra de carinho para ele. Não é aplicar evangelho, não. Não é não, porque somos espíritos imortais, você tem que compreender que essa dificuldade que você está passando é nessa existência, mas... Não, isso daí não vai aliviar o coração dele. Um sorriso sincero, um bom dia, boa tarde, boa noite, sabe? Um olhar carinhoso para o irmão, que é pequeno e que é humilde, ele vai receber de bom grado. De novo, meu filho, acho que o caso ele quer ficar contigo, esse papel, quando terminar eu te dou. Aí ele continua aqui: arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Que terra que ele está falando? A terra são os nossos corações. Qual é o arado? A boa vontade, o desejo de servir, gente. Não dá mais para ser espírita de gabinete, entende? Se trancar numa sala, eu agora vou fazer um comentário sobre o pão nosso de Emmanuel para mostrar como eu sou inteligente, mas não consegue dar bom dia para o porteiro do condomínio. Não consegue. Passa pelo porteiro como se não houvesse ninguém, sabe? Chega na rua, se vai num comércio ou então vai pegar uma condução, incapaz de dar bom dia. Isso aí não é caridade não, é educação mesmo. E o mínimo para a gente ainda está complicado. Aí Kardec pergunta assim:
Se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Erasto responde: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que elas ensinarão e praticarão. Pergunta, se eu não me engano, 886 do Livro dos Espíritos. Como é a caridade como Jesus entende? Benevolência para com todos, não é só para quem eu amo, benevolência para com todos, indulgência para o erro do semelhante, não é para o erro do meu filho, da minha esposa, do meu marido, e perdão incondicional. Esse, então, é um complicador. Por quê? Porque eu adoro dizer eu te perdoo, minha irmã. Eu sei que você estava nervosa, eu te perdoo, mas é arrogância. Porque na hora que eu erro com você, eu não te peço perdão. Então, se você quer testar se realmente você está dentro desse conceito de perdão incondicional, pede perdão. É um ato de humildade. Porque diz os estudiosos que duas palavras têm como origem, claro, o grego, e tem um simbolismo bem peculiar. A palavra arrependimento. A palavra arrependimento quer dizer olhe para trás. Por quê? Porque se você está arrependido, porque você tomou uma atitude indevida. Né? E Emmanuel fala para a gente que o arrependimento tem 3 processos inevitáveis. O primeiro processo é quando eu me revolto. Ah, meu Jesus, faltou a palavra. Você tem o primeiro momento, que é quando você não quer saber, você tem o remorso. Obrigado. O remorso é o primeiro passo do arrependimento. O segundo passo é o arrependimento. O terceiro passo, a reconsideração do ato. Eu ofendi a Vânia. Fiquei com remorso, porque eu não deveria ter feito isso. Eu peço desculpa a ela. E nunca mais eu repito a ação. É a reposição das minhas atitudes. Então, arrepender-se é olhar para trás. Porque se aquilo me fez mal, eu não devo tomar a mesma atitude. Perdoar é olhar para frente, na origem da palavra no grego. Por que é olhar para frente? Porque se você perdoou, você não vai ficar rememorando aquele assunto e ele não vai te fazer sofrer novamente. Olha, eu gosto muito... Como é que é o seu nome? Aí a última. Você. Graça. Eu gosto muito da Graça, mas o que ela falou para mim no dia 12 de dezembro de 2005, gente, eu não esqueço. Não perdoei. Não perdoei, porque quando eu lembro da ação e aquilo me dá desconforto, ainda não estou no processo do perdão. Eu estou caminhando para o perdão. Então, quando os Espíritos dizem a Kardec que a caridade que eles ensinarão e praticarão, se você não consegue perdoar, você não pratica caridade, pratica beneficência, que é diferente. Porque a caridade é a forma como Jesus entende a reunião dessas 3 ações que nós devemos praticar. É voltar ruim de ser espírito, eu também concordo. Relembrando novamente Raul Teixeira, ele diz que ser espírita não é quem quer, não, é quem aguenta. Porque você começa a tomar conhecimento das suas próprias fraquezas. Aí, quando eu reconheço as minhas fraquezas, ainda estou muito orgulhoso. Poxa, quando a Ivana faz alguma coisa, eu não posso taxá-la de orgulhosa. Não posso. Porque eu ainda tenho esse sentimento. Lá no livro O Ser Consciente, de Joana de Anjos, ela fala sobre o reflexo do ego. O que é isso? Todas as vezes que eu identifico uma dificuldade em alguém, é que ela ainda está muito gritante dentro de mim. Sabe? Ah, fulano é muito invejoso. Deus me livre, não falo nada da minha vida para ele. E porque eu sei o que é inveja, porque eu também pratico. Entende? Fulano é muito egoísta. Olha, eu não sou egoísta, eu tenho zelo pelas coisas que eu conquistei. Eu dou desculpa para mim. Para o outro, não. Para o outro é jogado na cara. A prática permanente da gente na condição de espírita não é tornar-se santo, perca a esperança, mas é, repito, o esforço diário para domar
as nossas más inclinações. Enquanto não doer em mim as palavras do Evangelho de Jesus, enquanto aquilo que Jesus me ensina não me fizer refletir profundamente como espírito imortal, eu ainda não estou na condição de espírita. Eu ainda acho legal o conceito espírita, a pluralidade das existências, os mundos habitados. Poxa, que bacana, né? Eu poderei viajar pelo universo afora, em outras experiências, pô, que legal. Mas o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e o esforço que emprega em domar as más inclinações. Graças a Deus.